Boa noite. Vamos hoje falar sobre os antecedentes do debate que periodicamente se reacende na sociedade portuguesa em torno da liberdade religiosa. Para conversarem connosco sobre este tema, temos o padre João Seabra, docente da Universidade Católica, e temos Jorge Martins, historiador e autor de uma tese sobre os judeus e o antissemitismo em Portugal nos séculos XIX e XX. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Jorge Martins, esta comparação do Holocausto nazi com a Inquisição é talvez um exagero. Qual foi verdadeiramente o impacto da Inquisição na sociedade portuguesa? Bom, na verdade, foram 24 mil as vítimas da Inquisição em menos de 200 anos, 1000 das quais condenadas às fogueiras, e, portanto, pode-se dizer que, em termos da população portuguesa, foi um drama imenso para toda a sociedade, porque muitos outros foram perseguidos, foram estigmatizados, foram expulsos, tiveram que fingir. Um terço, o professor... não recordo agora o nome do professor... Joshua Roy. Borges Coelho. O professor Borges Coelho, que é um grande estudioso da Inquisição de Évora, sabe perfeitamente que um terço das vítimas foram condenadas justamente em Évora, portanto repartiram-se pelas 3 Inquisições, Évora, Lisboa e Coimbra, e 84% foram acusadas de judaísmo. 84% acusados de judaísmo. Dos 445 relaxados, daqueles que foram entregues às fogueiras, digamos assim, 99% foram acusados de judaísmo. Portanto, foi um drama imenso porque, se tivermos em conta que nos finais do século XV, antes do decreto de expulsão, a população judaica era cerca de 10%, se atualizarmos os números, seria hoje 1 milhão de pessoas. 10% entre 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas que existiam em Portugal nos finais do século XV, antes do decreto de expulsão, é muito. E mais, convém também uma coisa que raramente aparece, nomeadamente nos manuais escolares, é que, a seguir ao decreto de expulsão, que foi um duplo crime, não é? A expulsão, tal como ela tinha ocorrido em Espanha, cumpriu-se. Vieram para cá, para Portugal. Em Portugal, o Dom Manuel não os deixou sair. Batizou-os à força no ano seguinte. É preciso que se diga isso claramente. Muitos dos cristãos novos foram batizados à força. Foram milhares de cristãos novos que foram batizados à força. Portanto, foi um drama imenso na sociedade portuguesa. Choca-me um pouco a forma como é ensinado hoje a Inquisição, porque nós em Portugal temos uma má consciência dos nossos pecadilhos. Gostamos muito de tirar para debaixo do tapete tudo aquilo que nos incomoda. E, de facto, a Inquisição foi uma organização terrorista e criminosa. O papel da Inquisição foi terrível na sociedade portuguesa. Tem que se dizer isso claramente com todas as letras. Portanto, no ensino eu sou professor há 27 anos, professor de História. E no ensino, para além da história dos judeus, que é uma história invisível, não existem. Quando se pergunta o que é um judeu, os alunos não sabem, não existem, foi apagado. Os judeus foram apagados da história de Portugal. A Inquisição não é estudada, de facto, nas nossas escolas. Padre João Seabra, a Igreja num tempo de política ecuménica, como se supõe ser o século XX e o século XXI, como é que ela convive com este passado da Inquisição? Bem, em primeiro lugar, a Igreja não se reconhece de maneira nenhuma na descrição do passado que fez o professor Jorge Martins. É uma descrição cheia de paixão e de comoção e de indignação a 4 séculos de distância, mas que não corresponde aos factos, quer dizer, não responde à realidade dos factos. Quer dizer, é preciso dizer com toda a simplicidade e clareza que a Inquisição não foi uma organização terrorista criminosa, a Inquisição foi uma organização judicial que corresponde a uma mentalidade que não é a nossa de hoje, quer dizer, a mentalidade de uma unidade religiosa imposta pelo Estado, que não é hoje a nossa maneira de ver, mas que dentro dessa mentalidade, a Inquisição portuguesa foi seguramente muito menos violenta contra as minorias religiosas que efetivamente perseguiu do que perseguições religiosas da Europa Central, da França, da Suíça, da Inglaterra, da Noruega. Você pensa, por exemplo, que a gente olhando para os países nórdicos, nos países nórdicos não há uma única sobrevivência do catolicismo. Quer dizer, os católicos foram todos exterminados. Os católicos foram todos exterminados na Escócia, os católicos foram todos exterminados. Portanto, em Lausanne, as fogueiras, na Lausanne democrática, as fogueiras tiveram acesas durante 200 anos. Portanto, o pegar na Inquisição Católica, não me interrompa, pegar na Inquisição Católica portuguesa e espanhola e tratá-la como se fosse um caso único no contexto da uniformização religiosa que seguiu às guerras de religião, é uma falta de rigor histórico completa. E basta dizer, quer dizer, os números são patentes, portanto, disse que houve 1000 executados em 200 anos, ou seja, quer dizer que houve 5 por ano.
em 3 tribunais que funcionam, quer dizer que houve 2 condenações à morte em Évora, 2 em Lisboa e uma no Porto, para dizer assim. Ora, é num tempo onde os tribunais civis condenavam à morte dezenas de pessoas por ano. Quer dizer, a pena de morte é aplicada maciçamente para os crimes mais insignificantes. Quer dizer, que das pessoas que morriam condenadas à morte em Portugal todos os anos, às dezenas, 5 eram condenados pela Inquisição. Portanto, é evidente que o clima de terror judiciário não era imposto pela Inquisição. As pessoas tinham muito mais medo da polícia Civil. Todos os tribunais torturavam, todos os tribunais condenavam à morte e condenavam em números maciços. Quer dizer, perceba, os números são claros, são os números do Jorge Matias, não são os meus, não é? 1000 condenados à morte em 200 anos. 1000 condenados à morte em 200 anos, quer dizer, 5 por ano, com 3 tribunais a funcionar em Lisboa. Ora, em Lisboa, além do Tribunal de Inquisição que condenava à morte 2 pessoas por ano, os tribunais civis condenavam à morte dezenas de pessoas por ano, dezenas, há alguns anos centenas, pelos crimes mais insignificantes, quer dizer, porque se revoltavam contra o rei, porque roubavam. Portanto, dizer diante deste facto, que é a insignificância numérica das mortes da Inquisição perante as mortes dos tribunais civis, que era a Inquisição que criava o ambiente de terror policial, é uma tal falta de objetividade histórica que, se eu fizesse algum juízo histórico sobre a Igreja a partir dessa falta de objetividade, teria que me juntar à campanha de propaganda emocional e não estou. Mas admite que a Inquisição queimou pessoas por delito de opinião. A Inquisição e os tribunais civis franceses e a Rainha de Inglaterra e os protestantes da Noruega e os calvinistas de Lausanne, quer dizer, na Europa, assim às guerras de religião, impôs-se uma política de religião nacional que fez com que o poder do Estado assumiu como coisa sua uniformizar a religião do Estado. E em todos os Estados da Europa, com as exceções, a Polónia, contam-se pelos dedos de uma mão, o poder régio inventou instrumentos para uniformizar a religião. A Inquisição ou se vê nesse contexto, ou então se vê assim, como o professor Jorge Martins vê, como uma atividade criminosa, quer dizer, totalmente desprovida de rigor histórico e, portanto, sem a possibilidade sequer de um debate académico razoável. Aqui ficam, então, 2 opiniões diametralmente opostas sobre o que foi a Inquisição.